Estão me escutando bem? Só para perguntar. Sim, Tá. sim, tá tudo certo. Tá, eu vou começar a compartilhar aqui, tá bom? Aí eu vou parar de conseguir ver o chat. Aí qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, comentário, só levantar a mãozinha ou interromper mesmo a apresentação, tá bom? Tá aparecendo para vocês, pessoal, a apresentação? Tá sim, Nathan. Tá, o computador tá lento, clima de sexta-feira já. Tá. Bom, pessoal, acho que eu já me apresentei para vocês uma vez, né? Eu dei acho que foi cálculo de semente para vocês, mas para quem faltou, quem já se esqueceu, tá? Meu nome é Nathan, eu sou aluno de mestrado do Programa de Saúde e Produção Animal, sou orientado do professor Tiago e estou fazendo estágio de docência nessa disciplina e vou ministrar essa aula de hoje, de métodos de lotação, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a aula, novamente, levantem a mãozinha ou podem interromper, tudo bem? Igualmente, o professor tiver comentário a respeito do assunto, tá? Essa aula, ela está dividida basicamente em duas partes, uma parte mais teórica, de certa forma, e uma segunda parte que ela é mais voltada para cálculos, mas só para vocês terem uma noção de como funciona o dimensionamento de um piquete, de uma área de pastagem, quantos animais vocês vão poder colocar lá dentro, tá? Essa aula, assim que acabar, ela vai ser disponibilizada o slide vai ser disponibilizado no SIGA, tá? Então, se vocês precisarem de material de consulta, ele vai estar lá. E a gravação vai ser disponibilizada no YouTube, no caso, tá bom? Então, vamos começar. Oi. Tá, o objetivo dessa aula, basicamente, os objetivos, na verdade, é a gente conhecer quais são os principais métodos de lotação, as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos, recomendações para cada método e o dimensionamento, como mais ou menos que funciona o dimensionamento de lotação para os principais métodos adotados na pecuária, tudo bem? Então, para a gente iniciar a aula, é necessário que a gente tenha conhecimento de alguns, como eu posso falar, alguns conceitos básicos, tá? Vocês viram esses conceitos, acho que na primeira aula de conceitos de forragicultura, acho que vocês tiveram essa aula, tá? E o primeiro conceito interessante de saber é o que seria um pasto, certo? O pasto ele é entendido como uma comunidade vegetal, monoespecífica ou não, que pode prover alimento para os animais em pastejo, ou seja, é um conjunto de plantas que vai prover alimento e que os animais vão colher, no caso, realizar o pastejo nesse alimento e vão colher esse alimento, certo? Então, como a gente pode manejar esse pasto, sabendo que ele que produz o alimento? Então, a gente pode manejar o pasto através do pastejo com os animais, certo? O pastejo, ele consegue imprimir sobre o pasto algumas, como eu posso falar, alguma influência. Pode, no caso, influenciar algumas características do pasto. Por exemplo, o crescimento vegetal do pasto, o percentual de folhas após a rebrota, a velocidade de rebrota, a produtividade após o pastejo. Isso tudo o pastejo consegue influenciar sobre o pasto. E como que o pastejo ele consegue influenciar sobre o pasto? Através da intensidade de pastejo, da frequência do pastejo e da seletividade que ocorre dentro do pastejo, empregado, no caso, pelos animais, certo? O que seria intensidade de pastejo? Intensidade de pastejo ela é relacionada ao quanto de material de forragem que está sendo removido ali daquela área. Então, se a intensidade de pastejo ela é considerada como alta, quer dizer que está saindo muita forragem, está sendo consumido, está sendo tirado muita forragem, os animais estão consumindo muito, certo? E está ficando pouco resíduo lá na área. O resíduo seria a forragem remanescente que ficou na área, certo? Quando a intensidade de pastejo ela é muito alta,
e o resíduo, consequentemente, na área vai ficar baixo, as plantas elas podem ter dificuldade e para rebrota, tá? Elas podem demorar mais tempo para rebrotar e com o tempo isso pode acarretar alguns problemas na pastagem como um todo, como se a planta ela demora mais para rebrotar, pode ser que comecem a aparecer espaços vazios dentro da pastagem e, como eu posso falar, nesses espaços vazios podem surgir plantas invasoras, daninhas, que podem começar a se proliferar na área e essa pastagem pode entrar em processo de início de degradação, tá? Então, uma intensidade de pastejo muito alta, ela não é adequada, principalmente porque quem vai sofrer com essa intensidade de pastejo alta seria o pasto, tá? Ele não conseguiria rebrotar adequadamente nem com uma velocidade muito boa. A frequência de pastejo. A frequência de pastejo é a quantidade de vezes que o animal ele volta em um determinado ponto, por exemplo, aqui, em um intervalo de tempo. Por exemplo, ele volta aqui ele pasteja aqui e ele volta daqui a uma semana, tá? E dentro de um mês. Dentro de um mês ele volta aqui uma única vez. Em uma outra situação, ele pasteja aqui e ele volta aqui dentro do mesmo mês 3 vezes, ou seja, a frequência de pastejo, quando ele volta 3 vezes, ela é maior do que se ele estivesse voltando uma única vez no mês. Tá? Então, quanto maior a frequência de pastejo, isso também influencia na rebrota desse pasto. Se a frequência de pastejo está muito alta, quer dizer que o animal está voltando na mesma área e pastejando com muita frequência. Ele sempre está voltando lá e pastejando. O que acontece com essa planta que está ali naquela área? Ela não tem tempo para se recuperar do pastejo. Ela é pastejada, ela começa a rebrotar. Na outra semana, por exemplo, o animal já volta lá e consome aqueles brotinhos, aquelas folhas, né, que já estavam começando a surgir, as novas folhas. Então, a planta ela não consegue se restabelecer. Então, uma frequência de pastejo muito alta, ela não é ideal também. Assim como a intensidade de pastejo alta, a frequência de pastejo alta, ela também não é ideal, certo? E a seletividade do pastejo. A seletividade do pastejo, ela está mais relacionada ao hábito comportamental do animal mesmo, tá? Também. E essa seletividade, ela pode variar de animal para animal. Alguns animais são bem mais seletivos que outros, tá? E basicamente ela está relacionada com a forragem que vai ser realmente aproveitada pelos animais. O animal em si, ele tem um comportamento dele ir na pastagem e ele consumir o que ele selecionar, no caso, selecionar o que, segundo ele, né, tem maior valor nutritivo e é mais fácil para ele arrancar e consumir. Ou seja, o que é mais fácil para ele arrancar e consumir e que tem um bom valor nutritivo dentro de um pasto? As folhas, tá? Então, principalmente isso que ele vai selecionar para consumo. As hastes, como tem uma dificuldade para ele arrancar, ele não vai consumir tanto, então ele já vai deixar de lado. E o material morto, senescente, ele também, por não ter um valor nutritivo, o material morto senescente não tem um valor nutritivo bom em relação às folhas verdes, eles acabam deixando esse material morto e senescente de lado também, tá? Então, a seletividade está mais relacionada com o que o animal vai realmente consumir, certo? Então, a gente pode influenciar esse pastejo através dos métodos de pastejo. O método de pastejo é o quê? É o procedimento como a gente vai alocar esses animais dentro da pastagem, certo? Então, de acordo com como a gente aloca esses animais dentro da pastagem, a gente vai influenciar o pastejo. Consequentemente, a gente vai influenciar na intensidade, na frequência e na seletividade desse pastejo. E com isso, a gente vai influenciar sobre as características do pasto, ok? Uma coisa leva a outra. Tudo bem? Acabei passando. Bom, o que seriam os métodos de pastejo? O que seriam esses métodos de pastejo, tá? Que é o procedimento, como eu já falei, de alocação dos animais dentro da pastagem. E existem basicamente 2 métodos de pastejo, tá? Os 2 principais são lotação contínua, tá? E lotação rotacionada. O lotação contínua, basicamente, é caracterizado pelo quê? Por grandes áreas, normalmente, tá? Onde, dentro dessas áreas de pastagem, sempre vai ter animal pastejando lá dentro, tá? Pelo menos o animal vai sempre permanecer lá pastejando a forragem, certo? E o método de lotação rotacionada são áreas que são subdivididas em áreas menores, tá? E qual a característica dessa área, além de ser subdividida? Seria que, em algum período, tá? Essas subdivisões, a gente chama elas de piquete, tá? Os animais permanecem dentro desse piquete consumindo forragem, pastejando por um período de tempo, e depois que a forragem ela chega numa altura mínima residual recomendada, esses animais, todos eles são removidos de dentro desse piquete e transferidos para um outro piquete. Ou seja, enquanto aqui na lotação contínua sempre vai ter animal lá dentro pastejando,
aqui na lotação rotacionada, em algum momento, esses animais vão ser removidos, todos eles vão ser removidos de dentro do piquete e vão ser transferidos para um outro. E esse piquete que os animais acabaram de ser removidos, ele vai permanecer um período de descanso, sem a presença de animais. Então, ele vai conseguir rebrotar, sem que os animais voltem lá e consumam, sem ele, de certa forma, conseguir se restabelecer. Tudo bem? E eu pergunto para vocês, de acordo com o que... Não sei se vocês já viram falar, né, de método de lotação contínua e rotacionada. Pergunto a vocês se vocês têm uma noção de qual seria o melhor. Vocês chutam aí. E uma justificativa, por que seria melhor, ou uma resposta. Qual o melhor dos dois? Lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Se vocês forem responder, respondam no microfonezinho, tá? Qual o melhor, método de lotação contínua ou rotacionada? Eu creio que o rotacionado, que desgasta menos o pasto, né? Outra pessoa que queira responder, se tiver. Eu acredito que vai depender muito do nível tecnológico do proprietário, né? Certo. Beleza. Então, é muito isso mesmo, tá? A resposta certa, por incrível que pareça, seria... Oi. Posso Quem ia falar? falar? Pode falar. Eu acho assim, que depende muito não só do nível tecnológico, mas também do tamanho da área, da quantidade de animais, do tipo de pasto que tu tem. Eu acho que tudo isso influencia. Perfeito. Resposta perfeita, tá? A escolha, para dizer qual o melhor, tá? Não tem como a gente, na verdade, como a gente dizer qual o melhor sistema, se é um contínuo ou rotacionado, tá? Não tem como dizer, tá? Porque todos os dois têm vantagens e desvantagens. A gente vai ver detalhadamente cada um deles, tá? Mas todos os dois têm vantagens e têm desvantagens. E a escolha de cada um depende muito realmente disso que você falou. Depende muito do objetivo do sistema que você quer que você quer instalar, o objetivo do sistema que você quer instalar, depende muito do nível tecnológico que você tem à disposição, tá? E também do investimento que o produtor está disponível a realizar nesse sistema, tá? Então, ele depende de muita coisa para você escolher ou um ou outro, tá? Os objetivos desses dois sistemas, tanto o sistema contínuo ou o sistema rotacionado, basicamente é permitir com que ocorra uma boa produção de forragem, com que essa forragem ela seja bem utilizada, tá? Porque não adianta produzir a forragem e o animal acabar não consumindo, que vai gerar perdas. Então, tem que ter uma boa utilização da forragem. Esse sistema tem que proporcionar uma boa eficiência econômica, tá, para o produtor, porque basicamente o produtor quer eficiência econômica, tá? E ele também tem que permitir um equilíbrio dentro desse ecossistema da pastagem. O que seria o ecossistema de uma pastagem? O animal que está lá pastejando, a forragem que está produzindo forragem, né, alimento, e o solo que está mantendo essa forragem aqui, tá? Então, ele tem que manter esse equilíbrio entre esses três componentes. Em relação ao manejo, tá? Como vai ser manejado o sistema, tanto no sistema contínuo, quanto no sistema rotacionado, tá? Eu não sei se vocês já sabem o que seria essa aqui, interceptação luminosa. Vocês sabem o que seria? Interceptação luminosa correspondente a 95%. O professor já explicou esse gráfico, acho, para vocês, né? Ou não? Seria a quantidade de luz que a planta absorve? A quantidade de luz que ela está... Capturando. Isso, que ela está interceptando. Então, só colocar aqui a canetinha. Tá aqui, ó. 95% de interceptação luminosa quer dizer que 95% da radiação solar que está chegando, né? Está ficando aqui. Nossa, 95% está ficando aqui e apenas 5% está chegando aqui nessa parte inferior do dossel, tá? As plantas, tá? Digamos assim, um consenso de que as plantas, quando elas estão com 95% de interceptação luminosa, ou seja, 95% da radiação solar que está chegando sobre a planta está ficando interceptada aqui nessa parte superior, é o momento em que a planta está com o maior valor nutritivo associado à maior produtividade de folhas, tá? Essas folhas é o que realmente o animal vai consumir, certo? É o que tem o maior valor nutritivo, é o que mais importa para o animal, ok? Então, tem uma recomendação de que o pastejo, tá, dentro dessas áreas, ele não ocorra, quando a planta, não deve ocorrer
quando a planta ela passa de 95% de interceptação luminosa. No caso, tem que impedir, o pastejo tem que ocorrer antes da planta chegar passar desses 95%. Tudo bem? Esses 95% de interceptação luminosa é determinada com esse equipamento aqui, ó. Tá? É a pesquisa que faz isso. Esse equipamento, o pessoal da pesquisa que trabalha com forragem, determina qual ponto, qual altura que essa planta está interceptando 95% de interceptação luminosa. Ou seja, esses 95% de interceptação luminosa, ele está correlacionado com a altura, tá? Então, por exemplo, uma planta, quando ela está com 40 centímetros de altura, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. O pesquisador lá tem uma pastagem e ele vai medindo lá, com esse equipamento aqui, como que a planta está, de acordo com o crescimento dela, né? Como ela vai crescendo, ele vai medindo todo dia, por exemplo. E vai chegar um dia que ele vai determinar que 95% da radiação está ficando aqui no dossel superior, tá? O que corresponde a esse 95% de interceptação luminosa. Nesse dia, ele basta medir a altura com que essa planta chegou nesses 95% de interceptação luminosa. Por exemplo, ele mediu lá, deu 95% de interceptação luminosa. Ele mede a altura 50 centímetros. Quer dizer que, quando a planta ela atinge 50 centímetros de altura, ela atinge os 95% de interceptação luminosa, certo? E o pastejo, ele tem que ocorrer antes ou quando essa planta atinge 95% de interceptação luminosa. O recomendado seria que ele não ocorresse, esse pastejo não ocorresse depois desses 95% de interceptação luminosa. Porque quando a planta ela passa de 95% de interceptação luminosa, o valor nutritivo da planta, ele cai muito, principalmente porque a quantidade de haste aumenta e a quantidade de material senescente também aumenta. Acho que alguém levantou a mão. Pode falar. Foi, Jonathan. Bom, pessoal, isso aí, durante muito tempo, né? Isso é um dos critérios de manejo utilizados pensando em quê? O Nathan falou aí, por que a gente usa isso? Porque a partir desse ponto, o capim aumenta em produção de massa, mas a produção líquida dele diminui. Porque o que é a produção líquida? É material verde. Se você olhar aí, a senescência aumenta. Senescência é o quê? Material morto. Material morto, o animal não come, não aproveita tanto. Então, assim, chega um ponto que o capim cresce tanto, né, o índice de área foliar é tão alto, que ele só aumenta em biomassa, mas essa biomassa perde qualidade. E por que isso é importante para a gente, pessoal? Na produção animal. Porque a partir daí o animal já não come, ele come menos, porque a proporção de lâmina diminui. Aí eu tenho muita massa, que é o que o produtor gosta de ver, o pasto com muita massa e tudo mais. Falo para vocês, posso ter situações que eu vou avançar um pouco, tipo essa daí que o Nathan marcou? Posso sim, né? Mas sabendo que o capim já está com baixa qualidade e que o animal poderá, né, não vai ter um consumo eficiente. Então, buscando-se a eficiência, o que é que se delimitou? Que esse ponto de 95 é o IAF crítico, é o ponto crítico. Vocês estudam lá o nível crítico do nutriente. O que é o nível crítico do nutriente? Alguém saberia dizer? Alguém sabe que é o nível crítico de qualquer coisa? O nível crítico do nutriente no solo. Só fazendo uma analogia. Já ouviram falar disso? Quando ele já está em, tipo, uma quantidade muito baixa. Na verdade, o contrário. O nível crítico é o nível a partir do qual não há resposta. Então, níveis críticos do nutriente, a partir dele ali não há resposta mais daquele nutriente. O nível crítico de IAF, ou o ponto crítico, o nível crítico para entrada dos animais seria esse. Ou seja, eu não posso passar dele, né? E se eu passar desse ponto, eu estou caminhando aí para mais quantidade, menos qualidade. Se eu baixar desse ponto, eu estou caminhando com mais qualidade e menos quantidade, né? Que é onde está essa outra linhazinha aí. Pergunta, pessoal. Tem 3 situações aí marcadas pelo Nathan. Bote aí, Nathan, tipo assim... Estou tentando.
90, 95 e 98. Tá. Em qual delas, né, a altura do pasto vai ser, a altura de entrada é maior? Ela aumenta de 90 para 98 ou ela aumenta de 98 para 90? Onde tem as maiores alturas do pasto? Concordam que é com 98? Sim. Aí, nesse pasto de 98, ele vai ter uma altura de, sei lá, 1 metro. Não estou conseguindo enxergar aqui. De 91 metros, né? Ele vai ter uma altura de 1 metro. E com 90%, ele vai ter a altura de 83, que é o que está aí mais ou menos aí no gráfico. Tá certo? Pergunto, onde a frequência de pastejo é maior? Com 1 metro ou com 83? A gente já falou sobre isso também. Onde o pasto vai rodar mais? Né? É com 1 metro ou com 83 centímetros? Onde eu vou ter mais ciclos, né? Maior frequência de pastejo. Toda vez que o pasto chegar com 90, com 80, eu coloco os animais. Toda vez que o pasto chegar com 1 metro, eu coloco os animais. Então, a minha frequência maior é com 80 centímetros, que é no 90% de interceptação. Isso, pessoal, tem um capim mais nutritivo, só que ele vai ter menos massa e ele vai rodar mais. Se ele vai rodar mais, ele vai requerer mais fertilizante, por exemplo. O capim que roda numa velocidade menor, ele vai requerer menos fertilizante. Só um exemplo para mostrar que isso depende, né, do nível tecnológico, mas que a partir de 95% a gente sabe que a qualidade já cai. Abaixo de 95% eu sei que eu vou demandar mais do capim. Então, vou precisar fertilizar bastante, senão eu vou comprometer o crescimento dele. É só um comentário aí. Pode seguir, Nathan. Beleza, professor. Então, como o professor falou, né, tem algumas situações que você vai acabar colocando os animais quando já passou, ou algumas situações, dependendo da situação, você pode colocar antes, tá? Mas, como nível crítico, tem esse 95% de interceptação luminosa. E uma dica, que vocês tiverem curiosidade em relação à pesquisa, como funciona a determinação disso aqui, procurem grupo de estudo, por exemplo, o GERFAN aí, que eles fazem bastante essa medição, tá? Eles não, a gente, faz parte também do GERFAN. Bom, como ter um bom manejo, né, ainda do pasto. Então, basicamente, como já foi falado anteriormente, se faz um manejo tanto no sistema de lotação contínua quanto no sistema de lotação rotacionada, com base nesses 95% de interceptação luminosa, que é quando a planta atinge o máximo de produção de folhas associado ao máximo valor nutritivo, certo? Então, no sistema contínuo, a gente trabalha com isso aqui, ó, faixas de alturas, certo? E de acordo também com o ajuste de lotação. Então, o que seriam essas faixas de altura, tá? É uma altura mínima, tá? Uma faixa de altura mínima para uma altura máxima de pastejo, tá? Então, esse pasto, ele sempre tem que estar variando do mínimo para o máximo, tá? Ele sempre tem que estar dentro dessa faixa, certo? Essa altura mínima aqui, ela é de acordo com a altura mínima que a planta necessita para ela ter uma boa rebrota, um mínimo de resíduo que ela precisa para ela conseguir rebrotar. E essa altura máxima aqui é correspondente aos 95% de interceptação luminosa, certo? Então, teoricamente, esse pasto contínuo, que os animais estão lá pastejando, né, ele nunca deve ficar abaixo dessa altura mínima recomendada, e ele também não deve ficar acima da altura máxima recomendada, tá? Então, por exemplo, dentro de uma pastagem contínua, tá? De repente, você está medindo lá com uma régua, tá? A altura para controlar, e de repente você percebe que a altura do teu pasto está ficando abaixo da altura mínima recomendada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a lotação, ou seja, se a altura está abaixo do mínimo recomendado, quer dizer que estão consumindo demais. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Retirar animais daquela área e colocar em uma outra área, tá? Mas ali naquela área eles não podem ficar, todos eles, tá? E o inverso disso, tem animal lá pastejando, mas por algum motivo eu estou medindo a altura, eu estou vendo que os animais não estão dando conta de consumir. A pastagem ela está mais alta
do que o máximo recomendado. Então, o que eu vou ter que fazer aqui nessa área? Quando a altura está acima do recomendado, eu vou ter que colocar mais animais para me conseguir rebaixar essa altura, tá? Através do pastejo. Tudo bem? Já no sistema de lotação rotativa, a gente maneja com a altura de entrada e a altura de saída, também com base nesse 95% de interceptação luminosa, tá? Como que funciona essa altura de entrada? A altura de entrada é correspondente ao quê? A 95% de interceptação luminosa. Então, seria uma altura correlacionada com esses 95% de interceptação luminosa, que é quando a planta atinge máximo valor nutritivo com máximo de produção. E o que seria essa altura de saída? Tá? Essa altura de saída é o mínimo do resíduo que a planta necessita para ela ter uma boa rebrota. Então, como que funciona aqui no sistema rotacionado, por exemplo? Vou fazer aqui, isso aqui são os piquetes, 6 piquetes. Então, os animais, dentro do sistema rotacionado, eles ficam trocando de um piquete para o outro, de um piquete para o outro, certo? E eles vão entrar dentro de um piquete quando esse piquete ele atinge 95%, ou seja, ele atinge a altura correlacionada a 95% de interceptação luminosa. Vamos supor que esse piquete aqui atingiu a altura. Beleza, a gente coloca os animais lá dentro desse piquete e os animais ficam dentro desse piquete aqui, pastejando, até que a altura ela seja reduzida ao mínimo recomendado. Vamos supor lá que chegou no mínimo. Estou medindo a altura e, de repente, teve um dia que chegou no mínimo recomendado. O que a gente vai ter que fazer com esses animais? Como é uma lotação rotativa, a gente vai ter que tirar todos os animais de dentro dessa área e vai ter que transferir para um outro piquete. Esse outro piquete, para me transferir para esse outro piquete, o que esse piquete tem que ter? Ele já tem que estar com os 95% de interceptação luminosa. Então, suponhamos que esse daqui, ó, esse piquete está com 95% de interceptação luminosa, ou está bem próximo disso. Então, a gente vai tirar os animais daqui e vai pôr aqui. E aqui eles vão ficar, essa pastagem daqui vai ficar descansando. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esses 2 métodos? Sistema contínuo, manejo com faixa de altura. Sistema rotativo, manejo com uma altura de entrada e uma altura de saída. Ambas relacionadas a essa interceptação de 95%. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a esses 2 tipos de manejo? Ou ficou claro? Tudo certo. Beleza. Bora passar para cá. Tá. Como eu falei para vocês, né? Essa altura de 95%, ela é correlacionada com a altura, certo? Então, existem tabelas da Embrapa mesmo, que eles trabalham, né, com diferentes sistemas, tanto com o sistema contínuo quanto com o sistema rotacionado. Então, eles dão tabelas que contêm alturas recomendadas, a altura máxima e a altura mínima. Esse daqui é um sistema sob pastejo contínuo. No contínuo, a gente trabalha com o quê? Faixas de altura, uma altura mínima e uma altura máxima. A gente sempre tem que deixar o pasto nessa faixa de altura, sempre ajustando a lotação, tirando e colocando animal, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a Embrapa fez essa tabela para sistema contínuo, tá? E a gente tem aqui diferentes capins e as diferentes recomendações de alturas máximas que o pasto pode chegar e alturas mínimas que o pasto pode chegar. A altura máxima está relacionada com quem? Com os 95% de interceptação luminosa. E essa altura mínima está relacionada com quem? Com a altura mínima que aquela planta, que aquela forrageira, ela necessita para ela ter uma boa rebrota. Tudo bem? E aqui no sistema pastejo rotacionado, a mesma coisa. Tem os capins aqui, recomendados, alguns capins recomendados por pastejo rotacionado, e as alturas. A altura de entrada, tá? Que é quando os animais vão entrar lá dentro daquele piquete, que corresponde o que essa altura de entrada? Aos 95% de interceptação luminosa. E tem a altura de saída, que é quando eu vou tirar todos os animais de dentro desse piquete. O que seria essa altura de saída? O mínimo recomendado para que essa pastagem ela consiga rebrotar, tá? Basicamente, essas tabelas aqui vocês encontram em boletins da Embrapa, trabalha com isso, e basicamente vocês vão precisar, para fazer o controle nas 2 áreas, apenas de uma régua, para vocês medirem, ficar medindo diariamente a altura e controlando se está dentro da faixa de altura no sistema contínuo, ou se já está abaixo do nível de saída para o sistema rotacionado, tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá.
como a gente ajusta a taxa de lotação? A taxa de lotação é algo importante também, que deve ser ajustado nos dois sistemas, tanto no contínuo quanto no rotacionado. E, basicamente, essa taxa de lotação, ela representa a unidade animal que a gente tem por hectare, certo? Essa unidade animal por hectare, a gente determina de acordo com a oferta de forragem. Então, por exemplo, você tem lá uma área de pastagem que o seu pasto produz muito alimento. Então, a gente vai poder trabalhar com uma alta taxa de lotação, porque tem muito alimento. Então, a gente tem muita forragem, a gente consegue trabalhar com uma alta taxa de lotação, porque tem bastante forragem, dá para pôr bastante animal. Agora, se essa oferta de forragem do pasto, ela é baixa, então a gente não vai conseguir colocar muito animal lá dentro, a gente vai ter que trabalhar com poucos animais. Então, essa taxa de lotação vai ter que ser reduzida, tá? Então, basicamente, o que seria uma unidade animal? Façam aí essa conta. Isso aqui é uma regra de 3 básica. Uma unidade animal, ela é entendida como 450 quilogramas de peso vivo. Então, essa aqui é uma pergunta para você responder, tá? Em 1 hectare, eu tenho um único animal que ele pesa 900 quilogramas de peso vivo. Então, quantas unidades animal eu tenho dentro desse hectare? Façam aí a conta. Regra de 3. Eu não estou conseguindo enxergar o chat. Responder no microfone. Tá? Uma unidade animal equivale a 450 kg de peso vivo. Dentro de 1 hectare, eu tenho um animal de 900 kg. Esse animal de 900 kg, ele equivale a quantas unidades animal? Respondam aí. 2 unidades? Isso, 2 unidades animal. É basicamente assim que a gente faz a conta, certo? Todo mundo conseguiu ver como é? Regra de 3, tá? Regra de 3 básica. Certo? Agora a gente vai ver, tá, propriamente dito, né, cada método de lotação, tá, o sistema contínuo e o sistema rotacionado individualmente. Tá? O primeiro que a gente vai ver é o sistema contínuo. Tá? Basicamente, como eu já falei para vocês, já adiantei anteriormente, ele é um método de qual os animais eles têm a presença contínua e restrita dentro da área. Tá? Ele tem como característica um menor investimento, principalmente em relação a cercas, tá? Normalmente, você, como não tem que subdividir a área, você não tem um gasto tão alto com cercas, tudo bem? Ele necessita de uma menor tomada de decisão em relação ao sistema rotacionado, que a gente vai ver à frente, tá? Ele trabalha com uma baixa taxa de lotação, principalmente porque nesse tipo de sistema aqui, pode ocorrer, na verdade, uma desfolha relativamente frequente. Por exemplo, o animal pastejou hoje aqui, aí ele vai para uma outra área. Nada impede que esse animal volte aqui na semana que vem e pasteje na mesma área, esse perfil aqui que ele pastejou na semana passada. Então, a frequência de pastejo aqui poderia ser alta, a frequência de desfolha poderia ser alta. Então, por isso que a gente trabalha normalmente nesse tipo de sistema com uma baixa taxa de lotação, para não começar a causar prejuízos para a planta, certo? Nesse tipo de sistema, por normalmente trabalhar com a menor taxa de lotação, ele também permite uma maior seletividade do alimento. Então, os animais, como tem uma área mais extensa, poucos animais na mesma área, eles acabam tendo mais forragem e acabam selecionando mais, tá? Consequentemente, a eficiência de pastejo aqui nesse sistema, ela acaba sendo menor, tá? Porque, como eles selecionam, eles acabam deixando de lado, digamos assim, uma quantidade relativamente grande de forragem. Então, essa quantidade essa forragem que eles não selecionam para consumo, acaba sendo perdida, tá? Algumas situações, não são todas, algumas situações, esse tipo de sistema, ele também pode apresentar uma heterogeneidade espacial do pasto. Então, pode ser que você vá num sistema contínuo e ocorra isso aqui, ó. Alguns locais da pastagem estarem mais altos e alguns locais da mesma pastagem, estarem mais baixos, tá? Isso aqui normalmente vai ocorrer por falta de manejo e por falta do ajuste da taxa de lotação, tá? Mas se o ajuste da taxa de lotação não for realizado, pode ser que em alguns locais isso aqui ocorra. Se você for no pasto, você olhar o horizonte do pasto, vai ocorrer. Alguns locais, umas torceiras bem altas, que os animais não quiseram consumir, eles selecionaram e não quiseram consumir aquilo, e em uma área que eles, segundo eles selecionaram, teoricamente teriam um melhor valor nutritivo, e eles consumiram com maior frequência, e por isso ficou mais baixa, tá? Para evitar isso aqui, a gente ajusta a taxa de lotação. No caso aqui, ó, se o pasto está ficando com essas torceiras, a gente colocaria mais animal dentro dessa área para tentar reduzir isso aqui, tá? De acordo lá com o que eu falei, o ajuste da altura mínima com a altura máxima, tá?
É basicamente isso aqui. Sistema de lotação tem dois modos de manejo, né? Antigamente, as pessoas manejavam aqui com essa lotação fixa, o que não é recomendável, você manter, por exemplo, você tem uma área lá de 2 hectares e você coloca 5 animais lá dentro e tu mantém esses 5 animais durante todo o período do ano. Isso aí vai dar muito ruim, não é recomendado. O recomendado é que você coloque o número de animais, tá, no início do ano, e você vá ajustando a taxa de lotação. Você vai tirando ou colocando mais animais de acordo com a capacidade produtiva da tua forragem. Por exemplo, aqui, ó, nesse esqueminha aqui, temos 4 animais aqui e, de repente, o que observa? Essa capacidade de oferta de forragem desse pasto começa a diminuir. Não dá mais conta de manter esses 4 animais aqui. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transferir esses animais para uma outra área, tá? Vamos ter que transferir, para que esse pasto não comece a ser, para que esse pasto não tenha uma intensidade de pastejo tão alta e não acarrete em prejuízos para a rebrota. Aqui também, no segundo exemplo, a mesma coisa, tá? Começou a diminuir a oferta de forragem, o que a gente vai ter que fazer com os animais? Transferir eles para um outro local. Lembrando, por ser um sistema contínuo, sempre vai ficar animal aqui pastejando. A gente pode mover animais de um canto de uma pastagem para uma outra área, tá? Mas sempre vai ficar animal aqui pastejando, tudo bem? Uma característica desse método aqui de lotação é que ela necessita de áreas de escape, que é justamente isso aqui, ó. O sistema contínuo, ele não é apenas uma única área gigantesca. Ele pode ser uma área dividida, tá? Mas que sempre vai ter animal lá dentro pastejando, de acordo aqui com esse esquema. E por que é importante você ter uma área de escape? Justamente para você ter onde colocar esses animais quando uma determinada área ela começa a diminuir a produção de forragem, tá? Principalmente por isso aqui, ó. A oferta de forragem, tanto sistema contínuo quanto lotação rotacionada, ela não é igual ao longo do ano. Por exemplo, aqui, quando tem bastante chuva, no início do ano, por exemplo, o que acontece com a produção de forragem? Ela é alta. Então, a gente pode trabalhar aqui com uma alta taxa de lotação. Vou chutar aqui 2 unidades animal por hectare. Você consegue colocar, tá? Só que, quando é no período seco, o que acontece com a produção de forragem? Ela cai drasticamente, porque não tem chuva, então as plantas não conseguem produzir. Então, essas 2 unidades de animal que você estava trabalhando aqui, dificilmente você vai conseguir trabalhar elas aqui no período seco. Então, o que você vai ter que fazer? Diminuir a taxa de lotação. Por exemplo, vamos colocar aqui 0,9 unidade animal por hectare. Ou seja, você tirou unidade animal daqui para pôr aqui, certo? Ou você tirou a unidade animal daqui para que esse pasto aqui ele consiga atender às exigências, certo? Essas unidades animal que você tirou aqui, de 2 unidades, caiu para 0,9, você tirou 1,1 unidade animal. Onde que você vai pôr essas 1,1 unidade animal? Você vai ter que colocar numa área de escape, que é uma área que vai ter alimento para esses animais, você pode colocar lá dentro. Se você não tiver essa área de escape, você vai ter que colocar esses animais aqui, ó, em um confinamento, você vai ter que ofertar alimento conservado, tá? Se você não puder mandar para um confinamento, se você não tiver nem alimento conservado e nem tiver condição de mandar para um confinamento, tá? No período seco, o que você vai ter que fazer com esses animais? Você vai ter que se desfazer deles, porque na tua propriedade não tem forragem para tu manter esses animais. Então, a única alternativa, e tu não tem alimento conservado, nem consegue mandar para um confinamento, a única alternativa é vender esses animais. Se eles permanecerem na propriedade, eles podem até morrer de fome, certo? E o que acontece aqui? Como posso falar? Essa venda de animais, ela ocorre principalmente no período de transição das águas para o período seco, certo? E possivelmente não é apenas uma única propriedade que vai passar por esse problema. São várias propriedades. Então, várias propriedades começam a comercializar bovinos ao mesmo tempo. O preço do bovino, como vai ter muito bovino sendo comercializado, o preço do boi vai acabar caindo. Então, o produtor, quando ele vende, né, nesse período de transição, acaba que ele acaba vendendo o animal por um menor valor comercial. Então, ele pode ter até prejuízo. Então, por isso, é importante você sempre ter uma área de escape para trabalhar no sistema contínuo. Tudo bem? Certo? Alguma dúvida sobre o sistema contínuo? Ou tá tudo certo? Pessoal? Tudo certo. Beleza. Vocês respondam aí, porque senão eu penso que eu caí. Tá? Próximo método de lotação. Lotação rotativa ou intermitente.
tá? Qual a característica aqui desse tipo de sistema? É basicamente isso aqui, ó, a subdivisão de piquetes, tá? Uma área de pastagem que ela é subdividida em áreas menores, que é o que a gente chama de piquetes. Então, essas áreas de lotação rotativa sempre vão ter 2 ou mais piquetes, tudo bem? Característica dela, sempre vai ter, no caso, além da subdivisão, essas áreas de piquete, elas passam por um período de descanso, tá? Em qual os animais não vão estar lá dentro presentes, então ela fica descansando e se recuperando, rebrotando, tá? Esses piquetes, como que a gente determina o número de piquetes que a gente precisa? Através dessa fórmula aqui, ó. Número de piquete é igual período de descanso. Esse daqui é o período em que esse piquete ele precisa ficar descansando para rebrotar, tá? Dividido pelo período de ocupação. O período de ocupação é o quê? É o período em que os animais vão permanecer dentro do piquete consumindo forragem. Por exemplo, os animais vão permanecer lá dentro 2 dias consumindo forragem, 3 dias consumindo forragem. Isso vai ser o período de ocupação. Esse período de descanso aqui é um recomendado, tá? É um período de descanso recomendado para que a planta ela consiga se restabelecer, tá? É um valor tabelado, no caso. Tabelado e recomendado. Vocês encontram isso aqui no, por exemplo, o boletim da Embrapa, por exemplo. Tá? E período de descanso, dividido pelo período de ocupação, mais 1, que é o número de grupo. Se você trabalha com 2 grupos de animais, esse 1 aqui vai ter que ser substituído por 2, tá? Mas normalmente a gente trabalha com um único grupo, tá? E o ciclo de pastejo, que é uma outra forma, que é nada mais do que o período de ocupação mais o período de descanso, certo? Algo que eu acabo esquecendo de falar. No sistema anterior, que é o sistema contínuo, normalmente a gente trabalha com gramíneas de porte mais baixo. Por exemplo, gramíneas braquiárias, tá? Do gênero braquiária, que, caso tenha uma maior facilidade para a gente manejar a altura dessas plantas, certo? E já aqui no sistema contínuo, a gente trabalha normalmente com gramíneas mais produtivas. Por exemplo, gramíneas do gênero pânico. Não é uma regra, tá? Não é obrigatório, mas é uma recomendação que nesse tipo de sistema se trabalhe com gramíneas do gênero pânico, que são gramíneas mais produtivas, e lá do sistema contínuo se trabalhe com gramíneas, como posso falar, de porte mais baixo, por exemplo, braquiária, ou até mesmo um pânico que tem um porte mais baixo, por exemplo, tamanho ou maçai, tá? Mas basicamente a gente trabalha com braquiária no sistema anterior, no contínuo, porque essas plantas aqui elas têm uma maior capacidade de perfilhar e de rebrotar. E lá no sistema contínuo, o que eu falei para vocês? Lá a gente nada impede com que o animal ele pasteje uma forragem essa semana e na outra semana ele volte e pasteje novamente. Então tem que ser plantas tolerantes à desfolha. E essas gramíneas do gênero braquiária têm essa característica. Enquanto que essas gramíneas do gênero pânico elas não são tão tolerantes assim à desfolha frequente. Então, por isso que gramíneas do gênero pânico são mais recomendadas para esse tipo de sistema aqui, ó, de lotação intermitente ou rotativa, certo? Esse daqui é o período recomendado. Se você está trabalhando com gramíneas do gênero pânico, os animais podem permanecer dentro desse piquete 1 a 3 dias, pastejando, e se você estiver trabalhando com gramíneas do gênero braquiária, dentro desse sistema aqui rotacionado, os animais podem permanecer dentro do piquete de 1 a 7 dias pastejando, tá? Então, aqui a gente trabalha com gramíneas mais produtivas, por exemplo, gramíneas de gênero pânico, e o manejo ideal sempre com base na interceptação luminosa. Embora nós usamos esse período de descanso e o período de ocupação como fixos, né? O período de descanso, por exemplo, 30 dias. O piquete vai passar 30 dias sem a presença do luz. Alguém quer falar? Não? Tá. Embora esse período de descanso, período de ocupação, eles sejam fixos, a gente não usa isso para manejar. A gente usa isso aqui, ó, apenas mesmo, para implantar o sistema. Depois que o sistema está implantado, a gente sempre vai manejar a troca dos piquetes a partir da altura de entrada e altura de saída. Isso aqui, coloquem na mente de vocês, é apenas para implantação do sistema, tá? Para calcular o número de piquete, para saber inicialmente quantos animais tu vai poder colocar lá dentro, mas a troca vai ser sempre com base na altura. Alguém levantou a mão, pode falar. Eu acho que alguém levantou. Sou eu, Natan. Tá. Uma pergunta aqui para a turma. Se você for numa fazenda, né, sabe que o povo de fazenda é teimoso, e você quiser, né, pergunta primeiro, né, o que é mais fácil, é manejar por dias ou por altura? Fácil para o peão da fazenda. Pessoal.
Alô? Estão me ouvindo? Como é a pergunta, professor? O que é mais fácil? É manejar colocar os animais quando o capim tiver altura X ou a cada tantos dias? Eu trocar os animais no piquete. Eu acho O que que é mais seria fácil? a cada quantos dias. Seria isso. Pois é, por que a gente não faz isso a cada quantos dias? A gente fazia muito, mas por que não se faz? Não é melhor pela Porque altura? não tem uma exatidão, né? É porque Por depende exemplo, da espécie também, né? Tem umas que crescem mais rápido, outras não. e depende do clima. Num Do mês vai chover clima. mais, depende da adubação, se o cara jogou 50 quilos de N. Se você jogar 50 quilos de N e mantiver 28 dias, vai chegar e ele vai estar passado do ponto. Então, ele já passou daquele ponto e o capim está ruim. Por isso que é muito dinâmico quando a gente fala da pastagem. Então, os dias, eles podem variar, né? Aí o povo brinca, na Bahia o dia passa mais lento, né? O dia mais devagar. Então, é diferente, tá certo? Aqui, mesmo numa mesma região, na mesma condição climática, um dia difere do outro. E aí o crescimento do capim depende disso tudo. Então, a altura, ela se torna universal. Ok. E se eu quiser, né, manejar em dias, por achar melhor e tudo mais, mas usando a altura, como é que eu poderia fazer isso dentro da fazenda? O que é que vocês acham? Como eu poderia ajustar isso? Tiago, não, eu tenho que mexer com dias. Mas eu sei que a altura é o mais correto. Mas os caras só vão mexer com dias. Como é que eu poderia aí atrelar os dois para não errar tanto? Buscar uma média entre os dias e a altura. Por exemplo, você pode ir lá na fazenda, medir a altura e ver quantos dias o capim chegou para aquela altura. E aí você fala, olha, nesse mês aqui, você bota com 28 dias. Só que, em algum momento, você vai ter que ir lá e calibrar isso. Por exemplo, no mês de janeiro, fevereiro, está chovendo muito, né? O capim tá de um jeito. Aí depois vai caindo o período chuvoso, o capim vai crescer de outro jeito. Depois chega no período seco, vai crescer de outro jeito, né? Então, por exemplo, essas rotações, elas ocorrem mais no período chuvoso, né? E na transição do período chuvoso para o menos chuvoso, porque no período seco ele não vai crescer para você ficar rodando assim, né? Então, é o que o Natan falou. Mas você pode fazer uma calibração. Não, pessoal, eu não abri a chamada, não, só finalizei a chamada. Botei final chamada 1, eu nem abri a outra ainda. Mas eu já vou abrir. Estou falando aí. Como é que diz? Eu posso calibrar e ver a altura que eu tenho no meu pasto e aí ver quantos dias tinha e eu repassar aos funcionários, né, aos colaboradores. E aí eu estou manejando com dias, mas ele está diretamente baseado na altura daquele pasto. Entenderam o que eu quis dizer? Pode repetir essa parte? Certo. A gente está falando que a gente não é correto manejar por dias, porque os dias, né, eles têm diferença, às vezes o capim crescer mais ou menos. Então, prefere-se altura. Tá certo? Só que altura, você tem que treinar os funcionários, mas também é fácil. Deu na altura do joelho, coloca os animais no piquete. Só que dias é muito mais fácil, porque o cara já sabe que naquele dia ele vai trocar de piquete. Então, o que é que vocês podem fazer, né, numa fazenda para aliar a altura aos dias? Você vai lá na sua fazenda, lá no seu sistema, e vai monitorar vários ciclos, né? E ver durante vários meses, e você vê quantos dias o capim levou para chegar naquela altura, no mês de janeiro, fevereiro, março. Depois de você fazer esse mapeamento, você vai poder falar, aqui ele levou tantos dias, e aí você vai ficar um pouco aproximado, mas você vai ter os dias diretamente relacionados à sua altura que você quer. Entenderam? Você pega a altura e aí vê quantos dias levou para chegar naquela altura. Então, isso seria, falando uma coisa aí mais de campo, mais
prática, para vocês não ficarem achando, não posso usar dia, mas vai ter que usar. Se eu for ter que usar, então eu vou tentar relacionar com a altura. Vou achar os dias que o meu pasto, ou que aquele pasto da propriedade X, do manejo X, quantos dias ele demora para chegar na altura ideal. E aí você faz uma calibração e utiliza. É isso que eu estou refletindo aí. Mais uma vez, pessoal, não coloquei a chamada não, tá? Coloquei o final da chamada. Leiam aí. Mas é isso. Pode seguir, né? Beleza, professor. Tá, como uma das principais desvantagens desse tipo de sistema, tá, é que ele tem uma exigência de custo, acaba tendo custos maiores de implantação, principalmente porque a gente tem que subdividir os piquetes, então a gente acaba tendo um maior gasto, principalmente com cercas, tá? Em relação ao sistema contínuo. Normalmente, né, exige graminhas de maior produção, manejo sempre pela altura, preferência, tá? E aqui nesse tipo de sistema, a gente acaba trabalhando com uma maior taxa de lotação, certo? Então, a gente coloca mais animais por uma unidade de área, tá? Então, por exemplo, essa maior quantidade de animais em uma área mais reduzida, ou seja, dentro do piquete, acaba diminuindo a seletividade. Por quê? Como tem uma área reduzida, muito animal ali dentro, os animais não vão pensar em selecionar o que comer, eles vão pensar apenas em comer o que der. Então, acaba que a seletividade deles diminui, tá? E é por isso que, quando a gente vai olhar um pasto, um piquete, na verdade, de um sistema rotacionado, se você for olhar o horizonte da pastagem, ela é mais homogênea, ela é bem retinha, porque os animais eles acabam consumindo, de certa forma, uniforme, tá? E como tem uma menor seletividade, tá? Acaba que a eficiência de pastejo ela é maior nesse tipo de sistema. Enquanto que na anterior era de 30% a 50%, aqui de 70% a 80% da forragem lá disponível vai ser realmente pastejada pelos animais, tá? Justamente porque eles não selecionam tanto. Outra coisa que permite o uso de 2 lotes, então você pode trabalhar com 2 lotes animais, tá? Então, em uma primeira, coloca aqui primeiro, dentro desse piquete, animais mais exigentes, aí quando esses animais saírem daqui para um outro piquete, você coloca nesse piquete aqui que eles saíram, animais menos exigentes, né? Os primeiros que entram são mais exigentes, que consomem uma forragem de melhor qualidade, e depois que eles saem, entram animais de menor exigência, para consumir uma forragem que ficou lá remanescente, que também tem um menor valor nutricional, tá? Outra coisa que pode acontecer aqui permite, no caso, né, conservar o excedente. Por exemplo, a gente fica trocando de piquete lá os animais, troca desse piquete para cá, vai trocando de acordo com a altura de entrada e saída. Aí, por exemplo, 3 piquetes ou 2 piquetes, 3 piquetes, eles estão próximo da altura de entrada, mas você só está trabalhando com um único lote de animal. Qual a opção que seria? Você colocar, né, dos 3 piquetes, você pega esses animais, transfere para dentro do piquete, que está recomendado para entrar, e esses 2 piquetes aqui, ó, você não vai perder. Você poderia cortar esses piquetes, cortar essa forragem presente neles, fazer feno, dependendo do tamanho do piquete, também compensaria fazer silagem, ou se não puder fazer nem feno nem silagem, você pode diferir esse piquete, ou seja, diferimento seria você isolar esse piquete por um período de tempo, normalmente isso é feito no período de transição, período seco, período das águas para o período seco, então você isola no período das águas e deixa por um período de tempo, cerca de 2 meses, até 3, deixa lá esse piquete parado, sem entrada dos animais, para que quando chega bem no período seco, no auge do período seco, você coloca os animais para pastejar, que é o que é chamado de diferimento, que a gente vai ver isso mais à frente, tá? Então, agora, a gente vai ver alguns métodos de lotação intermitente, tá? Ou rotacionada. São alguns, como eu posso falar, algumas classes do método de lotação rotativa, tá? O primeiro é esse daqui, ó, pastejo em faixa. Então, a gente tem os piquetes, né, divididos, e dentro de cada piquete, a gente faz isso aqui, ó. Coloca linhas, né, no caso, cercas móveis. Por exemplo, essa linha pontilhada representa uma cerca móvel, e ao longo do dia, né, de acordo com o que vai passar no dia, a gente vai transferindo os animais, vai movendo essa cerca ao longo do piquete. Isso aqui é recomendado para cal, vacas de leite. Por quê?
Aqui é recomendado para vaca de leite porque esse tipo de sistema ele impede com que ocorra uma variação na qualidade do leite do primeiro dia em relação à qualidade do leite do segundo dia. Por exemplo, se a vaca ela permanece aqui pastejando no primeiro dia, o que ela vai consumir no primeiro dia aqui nessa faixa? Principalmente folhas. Então, essa forragem que ela está ingerindo, com maior qualidade nutricional, digamos assim, que é só folha, vai refletir na qualidade do leite. Ponto. Se eu deixar essa vaca aqui no segundo dia, o que vai acontecer? No segundo dia, ela vai consumir menos folhas, porque as folhas elas já consumiram basicamente no primeiro dia. Então, no segundo dia, tem menos folhas, tem mais talos. Então, a forragem que ela consome no segundo dia é completamente diferente da que ela consumiu no primeiro dia. E isso vai refletir na qualidade do leite. E em laticínio, não é recomendável, não é recomendável, não é desejável que a qualidade do leite do primeiro dia de ordenha seja diferente da do segundo, da do terceiro. Então, é por isso que a gente sempre vai movendo. Colocou aqui o primeiro dia, elas vão pastejar. No segundo dia, coloque uma nova área para que não tenha diferença tão grande assim do leite do primeiro dia do dia anterior, certo? Próximo tipo de sistema, primeiro e último. Aqui, no caso, é quando a gente trabalha com dois grupos. Esse primeiro e último, a gente trabalha com o primeiro grupo. O primeiro grupo a entrar dentro do piquete são vacas mais exigentes, vacas ou animais mais exigentes, tá? Aqui, por exemplo, vacas em lactação ou vacas prenhas, tá? São os primeiros animais que vão entrar dentro da área. Porque, como eles são os primeiros a entrar, eles têm acesso primeiro às folhas, então eles acabam consumindo uma forragem de maior valor nutritivo. Já o segundo grupo, assim que eu tiro dentro desse piquete os animais do primeiro grupo, que eram mais exigentes, transfiro para o novo piquete, eu coloco nesse piquete, tá? Vacas menos exigentes, por exemplo, vacas secas, elas têm menor exigência. Então, essa forragem remanescente que ficou lá no piquete, de certa forma, ela tem um valor nutritivo inferior. Mas como essas vacas aqui são menos exigentes, não tem tanto problema, certo? Então, a gente trabalha com dois grupos. Um mais exigente, que é o primeiro a entrar, depois o segundo que vai entrar dentro do piquete seria o grupo menos exigente, certo? Creep grazing, tá? Esse daqui também é um tipo de sistema de lotação rotativa que trabalha com dois grupos. Só que um grupo é característico de bezerros e o segundo grupo seriam as mães, né, desses bezerros, tá? Então, basicamente, esse sistema é caracterizado pelo quê? Por essas aberturas na cerca que só deixam passar o bezerro. A vaca ela não consegue passar por essa abertura. Então, o que acontece? Em um piquete, a gente tem as mães, né, lá pastejando, e em associação com outro piquete, tem essas aberturas aqui, ó, que permitem com que esses animais, os bezerros, no caso, eles passem de uma área que está sendo pastejada pelas mães deles para uma segunda área, que as mães dele ainda não tiveram acesso. Então, eles têm acesso, primeiro, a uma forragem de maior valor nutritivo. Tudo bem? E esse daqui é o diferimento, que ele não é, de certa forma, um sistema rotativo. Ele é uma alternativa, caso um dos piquetes lá, esse piquete ele acabou ficando pronto antes dos animais entrarem e você decidiu diferir ele. Então, o que seria esse diferimento? Você isolar esse piquete, aqui ainda geralmente ocorre aqui na troca, né, do período das águas para o período da chuva. Então, basicamente, por exemplo aqui, você fez o diferimento, ou seja, você isolou o piquete, os animais não vão ter mais acesso a esse piquete a partir do mês 4, tá? E você só vai permitir a entrada dos animais dentro desse piquete aqui, lá no mês 8, no auge do período seco, tá? Então, esse piquete ele vai ficar acumulando biomassa daqui do mês 4 até o mês 8, tá? E, basicamente, a função desse aqui é você ter um alimento no período seco, para você ofertar para os animais. Ter uma área com um alimento para você ofertar para esses animais no período seco, que é justamente o período em que menos tem forragem disponível no pasto. Tá? Esse daqui é um exemplo, na qual ele fez diferimento, ele diferiu em fevereiro, e ele avaliou qual seria a melhor época, né, depois do diferimento, que ele poderia colocar os animais dentro desse pasto. Então, por exemplo, aqui, ele diferiu em fevereiro, e ele recomendou, né, que os animais entrassem dentro desse pasto já no mês de junho, na verdade. Por quê? No mês de junho. Por quê? No mês de junho, a forragem ela ainda está apresentando um valor proteico relativamente bom, de 7,28%, tá? Para bovinos, o mínimo recomendado que uma forragem tenha de proteína é de 7%. Então, aqui, ó, é quando a forragem ela ainda está apresentando 7% de proteína. Então, é aqui que os animais devem entrar dentro dessa pastagem. Quando ele diferiu em março,
ele poderia colocar os animais dentro dessa pastagem, tanto no mês de junho, tá, que tem um valor de proteína relativamente acima de 7%, ou em agosto, que também tem um valor de proteína relativamente maior que 7%. Eu, particularmente, colocaria em agosto, que tem maior valor, tem um valor de proteína relativamente bom, né, acima de 7%, e está relacionado com a maior produtividade, tá? E quando ele diferiu em abril, ele poderia colocar esses animais nos meses de agosto ou setembro, porque ambos os 2 meses apresentam valores de proteína bruta na forragem acima de 7%. Eu, particularmente, colocaria aqui em setembro, porque além de ter o valor acima de 7,91, tem a maior produtividade. Então, visando produtividade, eu colocaria em setembro. Tudo bem? Esse processo aqui de diferimento, ele pode ser associado com aplicação de nitrogênio. Então, por exemplo, aqui, ó, diferi aqui, isolei esse piquete aqui, e para ajudar na produtividade de forragem, o que eu faço? Eu aplico nitrogênio, tá? Para estimular o crescimento. Tá? Só que essa aplicação de nitrogênio, ela deve ser, como posso falar para vocês, moderada. Porque se você aplicar uma alta dose de nitrogênio, o que vai acontecer? O capim vai começar a crescer muito, 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 e como ele vai permanecer por um período de tempo sem o pastejo, essa planta ela vai começar a alongar como, vai ter muito material morto. Então, quando o animal tiver acesso a esse piquete, pode ser que a forragem que está lá disponível vai ter um valor nutritivo muito baixo, então não vai compensar, certo? Então, doses moderadas de nitrogênio e o tempo com que você vai deixar essa forragem, no caso isolada, esse piquete diferido, também não deve ser muito prolongado, tá? E esse daqui eu acho que já foi explicado para vocês, que é por que não manejar nem com lotação fixa e nem com dias fixos, tá? Então, lotação fixa, a forragem ela não vai responder igual, a produção dela não vai responder ao longo do ano, ela vai, por exemplo, no período mais chuvoso, a minha taxa de lotação pode ser maior, no período do período seco, a minha taxa de lotação vai ter que ser menor, porque não tem forragem para atender às exigências. E, igualmente, os períodos de descanso fixo, por exemplo, período de descanso recomendado 30 dias aqui no período das águas. Não pode ser que, como está chovendo muito, ou fez uma adubação, como o professor falou, essa planta, ela alcançou lá aquela altura de 95% de precipitação luminosa aos 20 dias. Porque está chovendo, fez aplicação de nitrogênio. Então, com 20 dias, ela já estava no ponto dos animais entrarem dentro do piquete. Se tu esperar para 30 dias, quando os animais forem entrar, a planta já passou da altura e já vai ter ocorrido lá aqueles prejuízos no valor nutricional da forragem, certo? Igualmente aqui no período seco, você deixa aqui período de descanso 30 dias no período seco. Pode ser que você deixou os 30 dias, deu 30 dias o piquete, bora colocar lá os animais. Quando você chega para colocar os animais com 30 dias, pode ser que, devido à pouca chuva que teve, esse piquete ele ainda não se recuperou por completo, ou a produtividade que ele tem aqui é tão inferior que não vai dar de você colocar os animais que necessitam da forragem ali dentro, certo? Então, por isso que a gente não trabalha com períodos de descanso, porque a forragem em si, ela não responde a um calendário, tá? Ela responde às condições ambientais e a que você emprega ela, no caso, coloca fertilizante ou não. Tá, agora a gente vai... Alguma dúvida em relação a essa parte teórica? Porque a parte teórica acabou. A gente vai entrar agora na parte mais de cálculo, só para vocês terem noção de como que calcula a área de um piquete, e também quantos animais vocês vão colocar dentro de cada área. Alguma dúvida em relação à parte anterior? Respondam no microfone. Eu fiquei em dúvida, assim, qual eu recomendaria para um animal que é exigente, que é mais exigente? Tipo, como ficaria a situação dele? Um animal que é mais exigente? Tipo, porque tem uma hora que tu falou que tem vacas exigentes, aí tem outras que são menos exigentes, aí trocava. Aí o animal que Se tu sempre estiver exigente. trabalhando com 2 grupos, tu pode escolher esse é quando eu estou falando de sistema rotacionado de 2 grupos. Esse aqui, né, que tu tá com dúvida. Isso. Se tu tiver o objetivo de trabalhar com 2 grupos, e um desses grupos ele é mais exigente e o outro menos exigente, tu pode trabalhar com esse sistema aqui de lotação rotacionado, tá? Nesse esquema aqui, do primeiro e último, tá? Você sempre vai colocando primeiro animais mais exigentes na frente, né? Pastejando primeiro. Assim que eles saem do piquete, você coloca animais menos exigentes
dentro desse piquete. Isso se tu estiver trabalhando com 2 grupos ao mesmo tempo. Agora, se tu está trabalhando só com animais de alta exigência, tu pode trabalhar tanto no sistema de lotação contínua, quanto no sistema de lotação fixa. Só que a única diferença, como vai ser só um único grupo, no sistema contínuo aqui, no sistema rotacionado, tu vai só estar transferindo animal mais exigente de um piquete para o outro, tá? Não tem o segundo grupo menos exigente. E no sistema de lotação contínua, tu só vai ter que ficar manejando o teu pasto para que ele sempre mantenha uma qualidade de forragem suficiente para atender às exigências desses animais, tá? Então, novamente, se tu estiver trabalhando com 2 grupos, um mais exigente e um menos exigente, tu pode escolher esse sistema aqui de lotação rotacionada, primeiro e último. Agora, se tu está trabalhando apenas com um único grupo de animais mais exigentes, tu pode escolher tanto o sistema rotacionado simples, como também o sistema contínuo, tá? Entendeu? Ah, sim. Entendi. Obrigada. E, Natan, Oi. tu pode explicar de novo como qual é a altura da forragem? É isso que eu não entendi. A gente pega a régua, não é isso? Aí qual é o mínimo e o máximo? É de acordo com a cultivar que tu está trabalhando. Ah, tá. Daí a tabela. Isso, de acordo. Essa daqui, ó, é para o sistema rotacionado, tá? Vai ter tabelas tanto para o sistema rotacionado quanto para o sistema contínuo. Só para lembrando para vocês, aqui tem alguns exemplos, tá? Se vocês forem trabalhar com alguma cultivar que não tem aqui disponível nessas tabelas, essas tabelas desses slides são só para exemplificar. Mas se vocês, por exemplo, tiverem curiosidade, tem as recomendações, normalmente a Embrapa faz, tá? Mas essa altura mínima e máxima, ela é recomendada para cada cultivar pela Embrapa. No sistema contínuo, uma altura mínimo e máximo para o cultivar, tá? Para manter a faixa de altura, não baixar, não ficar abaixo do mínimo e não passar do máximo. Então, a única coisa que você vai ficar é ficar controlando com a régua. Por exemplo, diariamente você vai lá e mede e vê qual é a altura. A altura está baixando muito, está ficando abaixo do mínimo. Tira o animal de lá de dentro. A altura está ficando acima do máximo, recomendado pela Embrapa. O que a gente vai fazer? Coloca o animal lá dentro para baixar essa altura, tá bem? E no sistema rotacionado, a mesma coisa. A Embrapa fornece, né, recomendações de alturas de entrada e de saída, e você vai basicamente ter que ficar controlando com a régua, que é essa réguinha aqui. Ou uma régua que você pode fazer até com cabo de vassoura mesmo. Faz uma régua artesanal ou não, e você fica regulando a altura de entrada, recomendado pela Embrapa, vai lá, mede, esse piquete aqui deu a altura de entrada, vamos colocar os animais dentro, tá? Aí os animais vão ficar lá pastejando, deu a altura mínima, estou medindo todo dia, um dia eu mensuro lá e vejo que a altura chegou no mínimo recomendado pela Embrapa, para aquela cultivar. O que eu vou fazer com os animais? Trocar os animais de piquete para uma nova área, certo? Deu de entender agora? Sim, tudo certo. Tá. Mais alguma dúvida? Nenhuma? Aí eu vou passar para essa parte de cálculo agora, tá? É mais regra de 3, tem algumas formulazinhas, mas é bem simples, tá? Essa parte de cálculo tem umas contas que elas são um pouco complexas, assim, para a gente pegar de primeira, é quase impossível pegar de primeira, por isso que esses exemplos vão estar todos disponibilizados e respondidos lá no SIGA, para caso vocês tenham a curiosidade, tá, futuramente de ver mais ou menos como é que calcula, vocês procurarem e ir exercitando. Como é matemática, vocês vão aprender exercitando, cara. Aqui só mostrando para vocês vão ter só uma noção de mais ou menos como fazer. Outra coisa é que isso aqui não é digamos assim, uma receita de bolo, como o professor já falou uma vez, tá? Vai depender de pessoa para pessoa como você vai calcular, tá? É só para vocês terem realmente uma noção de mais ou menos como que funciona o cálculo, tanto do piquete, quanto os animais vocês vão pôr lá dentro daquela área. Tudo bem? Então, qualquer dúvida de onde está vindo os valores, vocês só levantem a mãozinha e perguntem aí, tá? Mas vai estar tudo lá disponibilizado e respondido essas atividades lá no SIGA, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, né, se vocês chegarem na propriedade, vocês querem ver quantos animais vocês vão poder colocar dentro da área disponível lá do produtor. Então, primeiramente, vocês têm que fazer uma estimativa da produção de forragem daquele pasto. Como que a gente faz essa estimativa?
através de uma amostragem, tá? Então, essa amostragem, ela ocorre dentro da área da pastagem, e normalmente vocês vão fazer de 10 a 20 pontos de coleta, tá? Então, e essa amostragem ela é feita com uma área conhecida. Então, por exemplo, aqui ele está trabalhando com um quadrado de 1 metro quadrado, ou seja, 1 por 1, tá? Então, você tem que saber o tamanho dessa área. Você coloca em pontos representativos, você chega na propriedade, olha mais ou menos visualmente quais são os pontos médios de altura, né? De acordo com o visual. Você escolhe os pontos e coloca esse quadrado lá na área, tá? Esse quadrado, ele deve ser colocado na altura mínima do resíduo. Então, por exemplo, você está trabalhando com um pânico que a recomendação de altura mínima dele, que ele precisa para ele rebrotar, é de 35 centímetros de altura, por exemplo. Então, você vai colocar esse quadrado a 35 centímetros de altura e vai cortar a forragem que está acima desses 35 centímetros de altura e vai guardar ela aqui, ó, dentro de um saco plástico, dentro de algum recipiente que você consiga guardar, tá? E você vai fazer esse processo de 10 a 20 vezes, tá? Dentro da área, só para você ter uma estimativa. Depois disso, você coletou material fresco, mas a gente trabalha as estimativas de produção animal com base em matéria seca, tá? Então, como que funciona? Se você tiver um micro-ondas na propriedade, você vai pegar a amostra que você coletou, você vai cortar ela, tá? Em pedaços menores, vai colocar dentro de um recipiente e vai secar dentro de um micro-ondas, se você tiver um micro-ondas lá na propriedade, tá? Dentro desse micro-ondas, é importante que tenha um copo, tá? Pode ser de vidro, um copo de vidro com água dentro, porque durante o processo de secagem, se não tiver esse recipiente com água, essa forragem aqui, ela pode queimar. Isso não é ideal, isso não é desejado, na verdade. Então, sempre coloca um copinho de água lá no fundo e coloca o material para secar, tá? Você vai ficar secando por períodos de 1 minuto, 2 minutos, você vai ficar controlando até estabilizar o peso. Então, por exemplo, antes da primeira secagem, um quadrado daquele tinha 500 gramas de matéria fresca, tá? Aí você picou, colocou aqui dentro e secou. Aí, quando você tirou, pesou novamente, tinha só 350. Aí tu secou novamente, aí caiu para 250. E você vai repetindo o processo, até chegar um momento em que você pesou lá, né? E secou, pesou, deu 100 gramas. Aí você secou novamente. Quando tu pesou novamente, manteve as mesmas 100 gramas. Quer dizer que a forragem, ela desidratou por completo, tá? Ela atingiu o máximo de matéria seca dela. Então, como que a gente determina o teor de matéria seca nessa amostra? Só fazendo uma continha de porcentagem. Percentual de matéria seca é igual o que você tem, né, em matéria seca, 100 gramas, dividido pelo que tu tinha antes, 500 gramas, multiplicado por 100. E se você fizer isso aqui, 100 dividido para 500 multiplicado por 100, vai dar que esse capim lá, essa pastagem, ela está com 20% de matéria seca. Então, para cada quilograma de forragem fresca, vai ter 200 gramas de matéria seca. Tudo bem? Isso aqui por metro quadrado. Essa estimativa aqui é por metro quadrado. Se você tem uma área de 1 hectare, é só você fazer uma regra de 3. Tem 100 gramas de matéria seca em 1 metro quadrado. Quantas gramas de matéria seca eu vou ter em 1 hectare? Ou seja, 10 mil metros quadrados. E com isso você consegue estimar a quantidade de forragem para uma determinada área, certo? Alguma dúvida em relação a esse primeiro cálculo aqui, de estimativa de forragem? Ou tudo ok? Tem que colocar quantas vezes no micro-ondas? Isso vai depender muito, ó. Tu sempre coloca no micro-ondas e pesa, né? Coloca no micro-ondas, seca, até estabilizar o peso. 10, pode ser que estabilize em 5 vezes, pode ser que estabilize em 10 vezes. Isso vai depender muito da tua cultura que tu tá trabalhando, tá? Do tamanho do colmo, tá? Do diâmetro do colmo, na verdade. E de cultura para cultura. O importante, não importa o número de vezes, o importante é você estabilizar o peso, tá? O importante é isso aqui, ó, estabilizar o peso. Tudo bem? Sim, tá bom. Outra dúvida? Deixa eu ver o tempo aqui. Tá, vou passar agora para a parte de cálculo, tá? Eu peguei alguns exemplos aqui, eu fiz alguns exemplos, eles são mais para exemplificar para vocês como é que funciona a parte de dimensionamento, tá? E como vocês vão estimar a
a quantidade a taxa de lotação que vocês vão colocar dentro da área lá do que o produtor estipulou, tá bom? Então, por exemplo, aqui, esse daqui é um exemplo que o produtor está trabalhando com capim, que ele tem produtividade anual de 20 toneladas de matéria seca por hectare, certo? Essa produtividade anual de 20 toneladas de matéria seca por hectare, já está em matéria seca, tá? E que dessa produção de 20 toneladas, 80% dela ocorre no período das águas, tá? Aqui, ó, 80% dela vai ocorrer no período das águas. Isso realmente acontece porque no período das águas é quando tem mais chuva, então a planta ela consegue produzir mais, consegue estimular a produção. E o período seco, essa forragem, ela produz apenas 20% da produção anual. Então, no período das águas, ela produz 80% do que ela produz ao ano todo, e no período seco, ela produz 20% do que ela produz no ano todo, tá? O período das águas nessa propriedade dura 210 dias, e o período seco, 150 dias. Da forragem que vai estar lá dessa forragem que é produzida, apenas 40% dela vai ser realmente pastejada e consumida, porque é um sistema contínuo. Nesse tipo de sistema, a eficiência de pastejo, devido à seleção, ela é menor, tá? Os animais que o produtor está trabalhando aqui são animais que consomem 2,5% do peso vivo deles em matéria seca, certo? Então, se o animal ele pesa 100 quilos, quer dizer que ele vai consumir 2,5% do peso dele em matéria seca, ou seja, ele vai consumir 2,5 quilogramas de matéria seca, certo? E o produtor basicamente quer saber isso aqui, ó, qual a taxa de lotação para cada período, ou seja, tanto para o período das águas como para o período da seca, que ele vai poder utilizar dentro dessa área, tá? Então, bora começar. A primeira coisa que a gente vai fazer no sistema contínuo vai ser estimar a produção, tá? Então, como que a gente vai estimar a produção? No período das águas, o capim, né, durante todo o ano, o capim ele produz 20 toneladas. 20 toneladas equivale a quantos quilogramas? 20 mil quilogramas, certo? No período das águas, ele produz 80% da produção dele. Ou seja, 80% é igual a 0,8. Então, você multiplica 20 mil multiplicado por 0,8, você vai descobrir que no período das águas, esse capim ele produz 16 mil quilogramas de matéria seca no período das águas. Só que, dessa produção do período das águas, de 16 mil quilogramas, apenas 40% dela vai ser efetivamente pastejado. Está aqui, ó, eficiência de pastejo. 40% porque é um sistema contínuo. Então, você vai pegar esse valor, que vai ser produzido no período das águas, e multiplicar por 40%, ou seja, 0,4, tá? Você vai obter um valor de 6.400 quilogramas de matéria seca no período das águas, tá? Esse processo você vai repetir para o período seco, ou seja, 20 mil quilogramas multiplicado por 0,2, que é 20% do que ele produz no período da seca, que equivale a 4 mil quilogramas de matéria seca. Dessas 4 mil quilogramas no período seco, apenas 40% vai ser consumido. Então, 4 mil multiplicado por 0,4 vai dar 1.600 quilogramas de matéria seca produzida no período da seca, certo? Após isso, a gente tem que estimar a produção disponível diária que os animais podem consumir. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor de forragem que efetivamente vai ser consumida durante todo o período das águas, tá? Que a gente descobriu aqui, ó. E vai dividir pela duração do período das águas em dias. Aqui, ó, duração do período das águas em dias, 210 dias. Então, 6.400, que é a produção durante todo o período das águas, dividido por 210 dias, que é a duração do período das águas. Isso vai me dar o quê? Que no período das águas, os animais podem consumir diariamente 30,48 quilogramas de matéria seca por dia. E no período da seca, a gente repete o mesmo processo, tá? Pega aqui essa produção para todo o período da seca, que realmente vai ser pastejado, divide pela duração do período da seca, 150 dias. E que a gente vai ter um valor de 10,67 quilogramas de matéria seca por dia durante o período seco, tá? Após isso, a gente tem que estimar quanto que um animal ele vai consumir. Aqui, o produtor ele não disse se ele está trabalhando com animais de 300, 400 quilos, então a gente vai estimar o consumo para uma unidade animal. Então, uma unidade animal, tá? Quanto que equivale uma unidade animal? Tá. O mouse travou. Espera. Ah, tá. Problemas técnicos aqui. O meu computador está descarregando. Eu vou ter que colocar aqui rapidinho. Só um minuto.
Nossa, não creio. Prontinho, voltei. Tá, a gente vai estimar a produção para uma unidade animal. Uma unidade animal, ela equivale a quantos quilogramas de peso vivo? 450 quilogramas de peso vivo. Então, é só a gente multiplicar, né? Aqui já está dizendo, o consumo animal é de 2,5 do peso vivo em matéria seca. Então, 450 vezes 0,025, que é equivalente a 2,5, a gente vai descobrir que o animal, diariamente, ele vai consumir isso aqui, ó, 11 quilos e 11,25 quilogramas de matéria seca todo dia. Agora, a gente tem que calcular a nossa taxa de lotação, que a gente vai poder utilizar. Então, aqui, ó, a taxa de lotação vai ser quantos animais você vai poder colocar lá dentro daquela área para ele consumir a forragem disponível diária que vai ter. Então, como que vai ser? A produção de forragem diária no período das águas é de 30,48 kg de matéria seca. E o animal, diariamente, ele consome 11,25. Então, é só dividir 30,48 dividido por 11,25, que é o que o animal consome, a gente vai descobrir quantas unidades animal a gente vai trabalhar no período das águas. Então, no período das águas, eu posso trabalhar com 2,7 unidades animal. Já aqui, que é basicamente a mesma conta no período da seca, a gente vai trabalhar com 0,95, porque o consumo é o mesmo, tanto no período das águas quanto no período da seca. Só que a produtividade no período das águas, diária, ela é muito menor do que o período das águas. Então, aqui, o que a gente observa? Que tem uma diminuição na taxa de lotação do período das águas para o período da seca, certo? Alguma dúvida de onde veio os valores? Tá tudo ok. Então, vou passar para o próximo exemplo. Tá? Que é esse daqui. Esse daqui já é um exemplo para o sistema contínuo. Ele é bem semelhante ao exemplo anterior, só que esse daqui é para o sistema rotativo, perdão. Tá? Então, basicamente, como é que ele funciona? Ele tem a produtividade anual do capim, tá? De 14 mil quilogramas de matéria seca. Esse capim aqui, ó, pânico máximo cultivar tamanho. Esses valores aqui de produtividade anual vocês encontram tabelado também, tá? Não é muito preciso, mas é para vocês terem uma noção. A área dessa propriedade é de 6 hectares e o produtor ele quer trabalhar com ovinos de 60 quilogramas de peso vivo, tá? A produção é igual ao exemplo anterior, 80% no período das águas, que dura 212 dias aqui nessa propriedade, 20% no período da seca, que dura 153 dias, tá? Nessa propriedade. A eficiência de pastejo no sistema rotativo, ela é uma eficiência de pastejo maior, 60%, porque tem menos seletividade, os animais consomem mais a forragem disponível. Então, 60% da forragem disponível vai ser realmente consumida. Período de descanso, tabelado. A planta precisa aproximadamente, né, de 34 dias para ela rebrotar, né, chegar ao ponto de colheita novamente. Período de ocupação. O produtor quer trabalhar com esses ovinos, teoricamente, né, eles vão ficar dentro de cada piquete 2 dias, né, por ciclo de pastejo. O consumo de cada ovino, 2,5 do peso vivo em matéria seca, e aqui estão as fórmulas, ciclo de pastejo, número de piquete e a área de cada piquete, tá? Então, inicialmente, a gente vai calcular isso aqui, ó, essas 3 fórmulas, tá? Basicamente aqui. A primeira coisa que a gente vai calcular é o ciclo de pastejo. O que é o ciclo de pastejo? Período de descanso mais período de ocupação. Período de descanso, 34 dias. Período de ocupação, 2 dias, igual 36 dias. Número de piquete, período de descanso, 34 dias, dividido pelo período de ocupação, os animais vão passar 2 dias lá ocupando cada piquete, mais 1, que é o único lote de ovinos, tá? Que dá quanto? 34 dividido por 2 mais 1, igual a 18. E a área de cada piquete. O nosso produtor está com uma área disponível de 6 hectares. E a gente vai precisar implantar quantos piquetes? 18. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. 6 hectares dividido para 18 piquetes, a gente vai ter 18 piquetes de quanto? Qual o tamanho de cada piquete? 0,33333 hectares, tá? É a área de cada piquete. Se você converter esse valor aqui de hectares para metros, multiplicando por 10 mil, vai dar isso aqui, ó, 3.333 metros quadrados, tá? Depois disso, a gente vai calcular a produção, igual ao exemplo anterior, tá? Aqui eu vou fazer só o período das águas, o período da seca vai estar respondido lá no CIGAR, mas para a gente poupar tempo, eu vou fazer só o período das águas, tá? Então, dos 14 mil quilogramas de matéria seca que é produzido anualmente, 80% dele, né,
ocorre no período das águas. Então, qual a produtividade durante todo o período das águas? De 11.200 quilogramas vai ser a produtividade. Só que dessa produção aqui, apenas 60% dela vai ser efetivamente pastejada. Então, 11.200 multiplicado por 0,6, que equivale a 60%, tá? É igual a 6.720 quilogramas de matéria seca, que realmente vai ser produzida e pastejada durante todo o período das águas, beleza? Quantos ciclos de pastejo eu posso fazer? Ou seja, durante o período das águas, quantas vezes eu vou poder utilizar o mesmo piquete, tá? Quantos ciclos? Então, como que a gente faz esse cálculo? 212 dias, que é a duração de todo o período das águas, dividida pelo período de um ciclo de pastejo. Qual a duração de um ciclo de pastejo? Aqui, ó, 36 dias, tá? Então, 212 dividido por 36 é igual a 6 vezes, ou seja, você vai poder usar aquele piquete, cada piquete, 6 vezes durante o período das águas. A produtividade por ciclo. Essa produtividade aqui, ó, ela ainda está durante todo o período das águas, tá? Ela está calculada para todo o período das águas. Só que a gente tem que estimar a produção por aqui, ó, por ciclo, tá? Então, como que a gente faz? A gente pega essa produção aqui, 6.720, que é para todo o período das águas, e divide pelo número de vezes que você vai poder usar cada piquete no período das águas, que a gente descobriu que é 6. Por 6, a gente vai descobrir que no período por hectare, tá? Vai ter uma produção de 1.120 quilogramas de matéria seca por hectare por ciclo de pastejo. Tudo bem? Continuando. Só que isso aqui, ó, tá por hectare, tá? A gente está calculando por hectare. Mas olha só o tamanho do nosso piquete. Nosso piquete ele não tem um hectare, ele tem 0,3333 hectares, certo? Então, a gente tem que calcular a produção para o tamanho do nosso piquete. Então, se é 1.120 tá para 1 hectare, ou seja, 10.000 metros quadrados, e o nosso piquete ele tem uma área de 3.333 metros quadrados, a gente faz uma regra de 3 aqui, e a gente descobre a produtividade dentro de cada piquete, ou seja, cada piquete ele produz 373 quilogramas de matéria seca por piquete no período das águas por ciclo de pastejo, tá? A gente tem que saber também o consumo de cada animal. O que o produtor está trabalhando aqui? Com ovinos de 60 quilos. Cada ovino consome 2,5 do peso vivo dele. Ou seja, basta pegar aqui, ó, 60 quilos multiplicado por 2,5, ou 0,025, vocês vão descobrir que cada ovino, né, ele consome 1,5 kg de matéria seca por dia. Só que qual é o período de ocupação que ele permanece dentro de cada piquete? Ele permanece 2 dias ocupando. Ou seja, ele consome 1,5 no primeiro dia e ele consome mais 1,5 no segundo dia. Logo, o consumo, né, por ciclo de pastejo é de 3 kg por ovino, certo? E agora é só a gente estimar quantos ovinos a gente vai... A gente que vai elaborar esse peso do ovino aí, a gente vai estipular? Esse 60 quilos? É. Sim, porque não tem essa informação, né? A gente que vai estipular no nosso... Vocês podem estipular o peso do animal que vocês estão trabalhando, tá? Esse aqui é só para exemplificar mesmo. Ok. Tá. Um ovino, no caso, né, ele consome quanto por piquete, por ciclo de pastejo? 3 kg, certo? E a produção do nosso piquete, que a gente calculou lá para a área do nosso piquete, por ciclo de pastejo, é de 373 quilogramas, tá, de matéria seca por ciclo de pastejo por piquete. Então, quantos ovinos eu vou poder colocar lá dentro, né, para consumir toda essa forragem aqui durante esses 2 dias? Então, eu vou poder colocar, ó, 124 ovinos, a partir de uma regra de 3, tá? Um ovino está para 3 kg, quantos ovinos está para 373 quilogramas? 124 é a resposta, certo? Só que se a gente quiser expressar em si unidade animal, tá? A gente vai fazer da seguinte forma. São 124 ovinos que a gente vai precisar colocar lá na área. Cada ovino pesa quanto? 60 kg de peso vivo. Então, a gente vai multiplicar 124 multiplicado por 60. A gente vai descobrir que dentro de cada piquete, a gente vai estar com uma carga animal, tá, em peso vivo de 7.440 quilogramas de peso vivo. Tá? Tem 124 ovinos, que se eu somar todo mundo, o peso de todo mundo,
vai dar 7.440 kg de peso vivo. O que a gente faz para converter em unidade animal esse valor? A gente divide por 450, aqui, ó, divide por 450, a gente vai obter um valor de 16,53 unidade animal. Isso aqui por piquete, que tem quantos hectares? O piquete, 0,3333 hectares. Se você quiser simplificar esse valor, é só pegar, né, ó, 16,53 e dividir por 0,3333, né, hectares, que você vai ter uma taxa de lotação equivalente ali para aquele piquete de 49,6 unidade animal por hectare, tá? Veja que é uma taxa de lotação bem alta para um determinado espaço, 49,6 unidade animal por hectare, tá? Isso aqui por 2 dias. Só que essa daqui, ela é uma taxa de lotação momentânea, porque os animais, eles só passam ali naquele piquete, é uma taxa de lotação momentânea, que vale apenas para um piquete, tá? A taxa de lotação real, ela deve ser calculada para toda a área, tá? Toda a área, que era 6 hectares, ela foi dividida em vários piquetes. Você vai utilizar toda a área, só que em diferentes intervalos de tempo. Então, como que a gente vai calcular a taxa de lotação real para toda a área? A gente vai pegar essa aqui, ó, a taxa de lotação que a gente está trabalhando, que é equivalente aos nossos 124 ovinos de 60 kg. Então, é quanto? 16,53 unidade animal. Só que dessa vez você vai dividir para a área total da propriedade. Qual a área total dessa propriedade? 6 hectares, que foi o que o produtor disponibilizou para a gente. Então, nessa propriedade, o produtor está trabalhando com uma taxa de lotação real para toda a área de 2,75 unidade animal, certo? Basicamente, é esse aqui o cálculo. Deu de entender de onde veio os valores, pelo menos, que eu sei que a parte de cálculo é meio complicado pegar assim de primeiro. Deu de entender de onde veio todos os valores? Ou ficaram com dúvida em alguma parte? Pessoal? É muita coisa, né? Muita eu coisa. Particularmente, eu vou rever tudo na vocês gravação. Podem rever, se Sim, tiverem eu dúvida, também. podem entrar em contato, tá? Esse período, essa parte aqui, ó, tô apontando como se você estivesse vendo. Essa parte aqui do período seco, vai estar tudo calculado lá para vocês também, tá bom? Essa daqui é uma outra fórmula, eu vou só passar para vocês, tá? Eu não recomendo muito utilizar. Ela é uma forma de calcular para o sistema rotacionado muito mais fácil do que a anterior, vocês vão ver, tá? Então, basicamente, aqui vocês têm que conhecer a área disponível, tá? Por exemplo, aqueles 6 hectares ali, tá? Que o produtor deu. Vocês vão calcular o número de piquete com essa fórmula aqui, ó, período de descanso dividido pelo período de ocupação mais 1, mesma fórmula da anterior. A área do piquete, aqui já muda a fórmula, a área do piquete em metros quadrados é nada mais do que a área total em hectares dividido pelo número de piquetes que você descobriu aqui, tá? Essa área total o produtor vai te dar, ou você já sabe, multiplicado por 10.000, tá? Número de unidade animal por piquete. Outra forma, área do piquete, que você descobriu aqui, ó, dividido pela área ocupada por cada animal. Isso aqui a gente vai encontrar onde? Em uma tabela, essa tabela aqui. Então, essa tabela, ela tem aqui nas colunas, nas linhas, na verdade, sistemas extensivo, semi-intensivo, intensivo, muito intensivo, e aqui a categoria de peso animal, 200 quilos a 400 quilos. Esse aqui é o problema. Essa daqui, por ser utilizada dos tabelados, ela restringe esse cálculo apenas a faixa de categorias animais dentro dessa faixa, de 200 a 400 quilos. Então, o pessoal de ovino não vai conseguir usar essa fórmula aqui, tá, para calcular. Só o pessoal que trabalha com bovino, no caso só bovino, tá, que essa tabela aqui, inclusive, ela é para bovino, certo? E aqui a gente tem, ó, metro quadrado por unidade animal, que é justamente o que ele pede aqui, ó, área ocupada por cada animal. Então, é esse valor aqui, de metro animal para 300 ou para 200, que a gente vai pegar, tá? A depender do sistema que você está trabalhando. Taxa de lotação vai ser o número de unidade animal, tá? Que você descobriu aqui, dividido pela área total da propriedade, que com certeza você também já deve conhecer, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. De 32 dias é o período de descanso, o período de ocupação é de 4 dias, a área total de 20 hectares e animais de 400 quilogramas em sistema semi-intensivo, tá?
Só apagar aqui, para a gente conseguir observar melhor, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, número de piquete. Vamos ver como é bem fácil. 32 dias, período de descanso, dividido pelo período de ocupação, 4 dias, mais 1. Se a gente fizer essa conta, vai dar 9. Área do piquete. Como que acha a área do piquete? A 20 hectares, né? Aqui, ó, a área total, 20 hectares, está aqui. Dividido pelo número de piquete, achamos aqui, ó, na fórmula anterior, 19. 20 dividido por 19, multiplicado por 10.000. Vai ser essa aqui, ó, a área em metro quadrado. 22.222 metros quadrados. Pronto. Vamos para a próxima fórmula. Número de unidade animal por piquete. A área do piquete, que a gente descobriu aqui, tá? 22.000. A área ocupada por cada animal. Então, como que a gente vai achar esse valor lá naquela tabela? Animais de 400 kg semi-intensivo. Bora lá. Semi-intensivo, vou marcar logo aqui o semi-intensivo, para ficar mais fácil. Semi-intensivo, 400 kg. Esse valor aqui, ó, 91,91 metros quadrados por unidade animal. Então, aqui, ó, a área que a gente achou, 91, que é o valor tabelado, lá de acordo com a categoria, animais de 400 kg semi-intensivo, multiplicado pelo período de ocupação. Tá aqui, ó, o período de ocupação é dado também, que é 4. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir que por piquete a gente vai poder trabalhar com 61 unidades animal por piquete, tá? Próxima conta seria a taxa de lotação para toda a área. Então, como a gente vai fazer? 61 unidades de animal, tá? Que é aqui, ó, número de unidade animal que a gente descobriu aqui, nessa fórmula anterior, dividido pela área total, que o produtor também vai dar para a gente, 20 hectares. Ou seja, a gente vai trabalhar com uma taxa de lotação real, né, para toda a propriedade de 3,05 unidade animal. Pronto, acabou, é isso. É bem mais simples. No entanto, por trabalhar com valores tabelados, acaba que ela tem uma precisão menor, tá? Mas é só para vocês terem um norte de quantos piquetes vocês vão precisar, de qual o tamanho de cada um. Tudo bem? E, basicamente, vocês vão precisar desses valores para vocês calcular isso aqui, que é quanto que vocês vão gastar com cerca, por exemplo. Esse exemplo aqui, ó, vamos seguir com esse exemplo. Deixa eu só apagar aqui. Esse mesmo exemplo, a gente descobriu que a gente vai precisar de 9 piquetes. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz um croquis da minha propriedade. 1 piquete, segundo piquete, terceiro piquete, até o 9º piquete. E eu distribuí eles dessa forma, tá? 9 piquetes. Fiz um corredor aqui de manejo, tá? Para os animais, onde eles vão ter acesso a água e sombra, tá? Mas vamos focar aqui só nessa parte dos piquetes, tá? Quanto de cerca que eu vou gastar? Olha só, eu descobri aqui, ó, que a área do piquete, tá? Ela é de 22, tá? É de 22.222 metros, tá? Se eu tirar a raiz disso aqui, tá em metro quadrado, se eu tirar a raiz, eu vou descobrir isso aqui, ó. O lado de cada piquete, se ele for um piquete quadrado. Então, se eu tirar a raiz de 22.222, eu vou descobrir o valor de 149, tá? Então, cada lado do piquete equivale a 149, tá? Então, basicamente, eu montei aqui o piquete. Fiz os de 9 piquetes, tá? Eles próximos uns dos outros, colados, né? Para economizar cerca, obviamente. E cada lado dele tem 149. Então, eu vou precisar, para cercar cada lado desse, no mínimo, né? No caso, 149 metros de arame, tá? Só que a gente tem que calcular a quantidade para todos os nossos piquetes, tá? Então, como que você vai fazer? 149 multiplicado por 1, por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai ter que fazer todos esses lados, tá? Já resumindo, 149 são 29 lados que eu tenho aqui, tá? Então, 149 vezes 29, tá? Que são 29 ladinhos desse daqui que eu vou ter que cercar. 149 multiplicado por 29 lados, isso só para os piquetes, tá? Eu vou precisar de arame de 4.321 metros de arame, certo? Só que tem uma questão. Uma cerca, ela não tem apenas uma única linha de arame, tá? A depender do animal, essa cerca vai ter 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, tá, de arame. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com um animal que precisa de 3 linhas, tá? Na cerca. Então, como que eu vou fazer? Multiplicar esse valor aqui por 3. Que eu vou precisar de quanto? 12.963 metros de arame, tá?
E com base nesse valor aqui que você precisa, você vai estimar, né, quanto está o quilômetro da cerca, quanto está o metro da cerca, não, do arame, e você vai fazer um orçamento de acordo com o preço do metro, do quilômetro, com o que você precisa comprar, tudo bem? Esses valores aqui, ó, de 149, também de cada lado, eles vão ajudar vocês a calcular a quantidade de morão ou postes que vocês vão precisar e também a quantidade de balancinho, tá? De acordo com as especificações de cada cerca que vocês vão estar trabalhando, tá? Então, basicamente, esses cálculos é para ajudar vocês a dimensionar e orçar quanto vocês vão gastar com cercas, beleza? Então, como considerações finais da aula, tá? Considerações finais da aula, tá? Não existe um método de lotação melhor que o outro. Todos têm vantagens e desvantagens, tá? Recomendado, tanto no sistema contínuo quanto no sistema rotacionado, sempre manejar pela altura, tá? No sistema contínuo, manter dentro da faixa mínima e a faixa máxima de altura, tá? Só ajustando a taxa de lotação, tirando e colocando animal. E dentro do sistema rotacionado, manejar também com base na altura, a altura de entrada e a altura de saída, que vocês podem encontrar para determinada cultivar, numa recomendação, por exemplo, da Embrapa, certo? Esses são sistemas que eles não são mutuamente exclusivos, então uma propriedade, ela não necessariamente ela vai trabalhar obrigatoriamente apenas com um sistema. Se o produtor quiser, ele pode trabalhar com uma área dele sistema extensivo e uma outra área dele sistema extensivo, não. Ele pode trabalhar em uma área com um sistema contínuo e uma outra área com sistema rotacionado, tá? Nada impede com que ele faça essa junção de sistemas, tá? E, como o professor já falou também uma vez, ele pode ter mais de um módulo, que é o que é chamado de módulo. Então, se ele estiver trabalhando com piquetes, ele pode ter um módulo de piquetes em uma área, e uma outra área ele trabalhar com outro módulo de piquetes, tá? Isso vai depender muito das especificações técnicas que esse produtor está adotando na propriedade, tá bem? Então, é isso, gente. Essas aqui são referências, tá? Extras da aula. Vai ser tudo colocado no SIGA, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar, pode perguntar. Alguma dúvida em relação ao que foi passado? Pessoal? Eita, caí. Não creio. Tá. Tá. Tá aqui. Vocês têm que me responder, gente. Se tiver alguma dúvida, tem alguma dúvida? Não. Tranquilo. Boa aula. Não, essa parte de cálculo, tá? Eu sei que é difícil pegar. É só para vocês terem realmente noção, tá? E vai ser disponibilizado lá no SIGA. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá?